Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, que tem como foco o empreendedorismo geotécnico. Quando eu falo empreendedorismo geotécnico, não significa que está destinado a engenheiros civis, arquitetos ou geólogos. Não, ele está destinado a qualquer um envolvido em obra de terraplanagem, qualquer um mesmo, desde o técnico de campo, que segura a baliza lá para o topógrafo, desde o encarregado, o operador de máquina, os operadores, essas empresas que treinam operadores de máquina, né? O dono da terra, o dono da obra, o dono das máquinas, e além do engenheiro civil, enfim, todos envolvidos. E o objetivo é um objetivo, antes de tudo, social, é passar as boas técnicas, as normas, os livros e os bons procedimentos, né? As leis que estão envolvidas num problema ambiental, ou até de morte, de acidente, né? Para feitura de contratos, enfim, tudo isso tá no nosso objetivo. E assim nós colocamos isso no canal YouTube, do engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z. Nesse endereço você tem o canal YouTube da Academia Dynamis, todos os nossos vídeos têm a descrição das nossas atividades, e o primeiro link é do grupo WhatsApp, onde você deve se inscrever também, e de lá, quando você tiver qualquer dúvida, você solicita uma reunião, e nós temos um horário que é das 16 às 17, para tirar dúvidas de todo o nosso objetivo aqui com a academia, que é fomentar o empreendedorismo geotécnico, tá bom? Então vamos ao que nós vamos falar um pouquinho hoje, da biogeotecnia, né? Biogeotecnia. Bio é vida, vida está ligada à vegetação, tipos de gramínea e de plantas, até de árvores, né? Que possam ser encontradas em desníveis, em taludes, em encostas, né? E nós entendemos que isso deve ser tratado na geotecnia, né? Junto com o agrônomo que entende, ou biólogo, enfim, as pessoas que entendem do bio, né? Do bio aí das plantas. Às vezes um biólogo, uma bióloga, pode ser bastante oportuno porque entende daquelas plantas, né? Tá? É o pessoal também do meio ambiente que se desenvolve nessa área, que é uma interface aí da geotecnia, engenharia civil, com essa área dos materiais naturais, né? Então, nós estamos falando de estudo de alternativas, a possibilidade está no nosso curso de soluções de contenção, né? E aqui nós falamos de bioengenharia, quando surgiu isso foi chamado de bioengenharia, ou é chamado de bioengenharia, eu que prefiro, como geotécnico, falar biogeotecnia, né? Então, são elementos naturais e inertes que a gente pode usar para estabilizar taludes, né? Ou desníveis, né? Então, os naturais, a vegetação e os micro-organismos, daí a biologia, como eu já falei. Os inertes é a madeira, como eu posso usar madeira, pedra, geotêxteis, né? Fibras naturais ou sintéticas, concreto, aço e o geotecnia, solo, né? Que interage com todos eles. E aqui está um exemplo, né, de uma encosta. Vocês podem ver que é uma encosta bastante íngreme, né? E que ela teve problema, provavelmente problema de erosão. E erosão é um problema geotécnico, né? Pode ser, não, o engenheiro agrônomo também lida com esse problema, mas as visões podem ser até diferentes, mas eles devem se juntar, se integrar para resolver o problema do nosso cliente, né? Aqui, então, nós temos a situação de ter alguns nomes da indústria, e eu prefiro não falar, mas isso é um elemento vegetal e funciona como um tipo de berma, e isso faz com que qualquer erosão pode ser contido nesse elemento vegetal e também reduzir a velocidade, né, com que a água está descendo morro abaixo, né? Aqui uma outra situação, já um talude rodoviário, né?
onde você pode também fazer esse sistema dessas leiras, né? E impedir, então, que haja um crescimento da velocidade da água ao longo da superfície inclinada e também uma contenção de sólidos nessas bermas, né? Agora, veja, isso daí, muita gente faz isso aí de uma forma empírica, né? Nada contra, só tem um problema. O empirismo a gente usa quando não tem soluções técnicas, matemáticas. E nós temos soluções técnicas e matemáticas, além do própria geotecnia, que de repente se olha para a questão da grama e da quantidade de água que corre aí, e não se vê o aspecto construtivo de como executar isso daí, tendo uma integração com a geotecnia, com a mecânica dos solos, que é a nossa área de expertise. Aqui está mostrando uma gramínea, eu não sei se está certo chamar de gramínea, mas enfim, é a. Agora me fugiu o nome. Vetiver, já lembrei. Vetiver. Você vê que aí, primeiro que a foto parece que o homem não é tão alto, mas de qualquer forma, ele deve ter 1,5 m, 1,70 m, que seja. E essa raiz, segundo a bibliografia, vai até 6 metros. Eu gosto dela para vocês mostrarem as raízes, né? As raízes, elas funcionam como um elemento de estabilização, né? Então, aquelas bermas que eu mostrei há pouco, nelas pode ser plantada uma carreirinha, né? Uma linha de vetiver. Na Índia, e essa foto para mim é da Índia, né? Pela percepção que eu tenho do. É que na régua que tem aqui do lado não dá para ler os números, né? Mas deve ser aqui 1,5 m, parece, ó. 1,70 m, não dá para ler direito, né? Mas ele quer, a foto é para dizer que a raiz é profunda. E eu vi em bibliografia até 6 metros. Não acredito muito, mas até 3 eu acredito. Né? Mas só que isso tem os períodos de chuva que ela vai crescendo. Então eu não posso pôr isso, plantar isso e achar que já está estabilizando. Não. A biogeotecnia ou a bioengenharia tem que ter essa interação no tempo também. Não é só com relação aos materiais, mas o material bio ele desenvolve, ele cresce. Né? Então eu tenho que colocar ele como elemento para segurar a água, né? Isso na Índia é usado. Aqui a gente fala de cordão de solo, lá eles fazem cordão com esses elementos, né? Para segurar a velocidade da água, né? Forma uma espécie de um filtro e a raiz vai crescendo com o tempo e vai estabilizando também em profundidade o solo, né? Então é essa junção da necessidade superficial com a estabilidade do maciço, porque às vezes superficialmente você pode ter o problema resolvido, mas rompe por baixo e a vegetação desce toda. Nós já vimos isso inúmeras vezes, né? E aqui está mostrando exatamente um caso, né, com problemas de taludes e que a gente então fez lá um projeto de estabilização superficial utilizando as gramíneas para poder então da estabilidade superficial. E como eu venho dizendo aqui, tem, tem que entender a profundidade do solo que existe, a vegetação que existe. Quem entende mais de vegetação é o agrônomo, é o biólogo, quem entende mais de solos, apesar que o agrônomo também entende, ele vê os solos do ponto de vista da uso rural, né? Rural, de acordo com o agro, né? O plantio, fazenda, enfim. E o engenheiro civil, ele vem da construção civil, mas também tem que juntar com o conhecimento do outro. Então, o que eu prego aqui é integrar as pessoas, os profissionais envolvidos e até o cliente, porque ele depois tem que ver uma alternativa que atenda a esses especialistas, né? E que configurem ao talude dele, ao desnível, a segurança necessária a não ter depois prejuízo com essas rupturas. E isso eu assisto desde os 18, 19 anos, que eu vejo rupturas superficiais. Né? Então, nessa mini aula, a gente está falando de como resolver essas
rupturas, né? Utilizando a biogeotecnia, que é o elemento vegetal, então, né? Eu, por exemplo, já venho sugerindo que se façam canteiros, né, de vetiver. Tem algumas empresas que vendem muda, né, mas em todo canto devia de ter a muda para vetiver. Vetiver, ele não só resolve o problema ele pode resolver se bem colocado, projetado, é uma gramínea muito forte e ela não, ela aguenta fogo, inclusive, ela só não aguenta a sombra, ela não pode ser colocada na sombra, né? E aí não é solução adequada. E a raiz cresce, estabiliza o talude e superficialmente tem um efeito de drenagem superficial. E tem que ver que isso é com o tempo. Bom, senhores, deu nosso tempo para essa mini aula. Divulgue o nosso trabalho, as nossas mini aulas e lembre-se que na descrição do vídeo, o primeiro link é um grupo de WhatsApp da academia, onde você pode marcar o horário todo dia, é questão de agendamento, das 16 às 17 eu posso tirar qualquer dúvida de todo o nosso trabalho aqui na Academia Diners, tá bom? Então é isso para essa mini aula. Até a próxima. Muito obrigado.